Olá, boa noite. Boa noite. Eike Batista é preso mais uma vez no Rio de Janeiro. Ministério Público Federal acusa o empresário de ter usado informações privilegiadas. Reforma da Previdência passa na Câmara dos Deputados e agora é a vez do Senado. Presidente Jair Bolsonaro diz que próximo procurador-geral da República não deve ter radicalismos. Estudo de universidade brasileira mostra que prática de exercícios físicos ajuda na prevenção contra o Alzheimer. O juiz Marcelo Bretas, da 7ª Vara Federal do Rio de Janeiro, determinou o bloqueio de mais de R$ 1,5 bilhão em bens de Eike Batista e dos filhos dele. O empresário foi preso hoje em sua mansão no Jardim Botânico, na zona sul do Rio de Janeiro, pela Polícia Federal na Operação Segredo de Midas, da Lava Jato Carioca. Segundo o Ministério Público Federal, os valores bloqueados serão usados para cobrir danos morais e materiais. Além de Eike Batista, o juiz Marcelo Bretas determinou a prisão preventiva de Luiz Arthur Andrade Correia, o Zarta, diretor de investimentos do Grupo EBX. O pedido de prisão feito pelo Ministério Público Federal é baseado em 6 delações premiadas. Eike Batista é acusado de manipulação de mercado e utilização de informação privilegiada. Em uma das delações, o empresário é acusado de repassar os ganhos dos investimentos para o então governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, em forma de propinas. Segundo a Força Tarefa, o pagamento era feito na mesma conta usada para manipular ações de empresas envolvidas em negócios de Eike. De acordo com o Ministério Público, entre 2010 e 2013, foram manipulados os mercados de ações de várias empresas. Ao todo, mais de 800 milhões de reais foram movimentados a partir de informações privilegiadas. É a segunda vez que Eike Batista é preso. A primeira vez foi no final de janeiro de 2017. Mas 3 meses depois, o ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, mandou soltá-lo. Em julho do ano passado, o juiz Marcelo Bretas condenou Eike a 30 anos de prisão por corrupção e lavagem de dinheiro. O diretor de investimentos da EBX, Luiz Arthur Andrade Correia, conhecido como Zarta, ainda não foi encontrado pela polícia e é considerado foragido. Com os destaques rejeitados pela Câmara, a proposta de reforma da Previdência agora está com o Senado Federal. Os senadores vão ter 5 dias para apresentar as primeiras emendas antes do texto ir para a CCJ. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, disse que não quer perder tempo e vai agilizar a votação da PEC no Senado. O texto vai para a análise da Comissão de Constituição e Justiça. O ministro da Economia, Paulo Guedes, ficou empolgado com o resultado na Câmara e está otimista com a nova fase de tramitação da proposta. Expectativa positiva. Acho que o Senado vai nos ajudar também e dada essa importância da reforma para o Brasil. O ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, disse que a luta agora é para que o Senado mantenha o texto da Câmara. Nós precisamos manter o texto da Câmara, que tem 930 bilhões de potência fiscal, que somados aos 200 bilhões em 10 anos da medida provisória 871, dá ao Brasil a condição do Brasil, pelos próximos 10 anos, ter uma potência fiscal superior a 1 trilhão, que sempre foi o objetivo do professor Paulo Guedes. A presidente da Comissão de Constituição e Justiça, Simone Tebet, do MDB, designou o senador Tasso Gereissati, do PSDB, para ser o relator da proposta. O colegiado vai dizer se o conteúdo da reforma está em conformidade com a Constituição. Depois de aprovado na comissão, o texto também tem que passar por votação em 2 turnos no plenário do Senado e precisa receber votos favoráveis de 49 dos 81 senadores. A expectativa do governo é que os senadores votem e aprovem a proposta até o fim de setembro, em primeiro turno. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, afirmou que ainda está em negociação a inclusão de estados e municípios na reforma. A PEC paralela, ela se constituirá de trechos dessa proposta de emenda constitucional com outras matérias que nós incluiremos nela, especialmente a questão dos estados e municípios. O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, do DEM, disse hoje que quer, na reforma tributária, o mesmo apoio que os empresários deram na Previdência. Esse ambiente 100% de apoio do empresariado na Previdência tem que ser transferido para a tributária, né, para a gente fazer um sistema mais simplificado, harmônico, que não gere conflitos na federação e, é claro, que aqueles que têm
conseguiram ao longo dos anos uma vantagem para pagar menos impostos ao longo dos anos, agora vão ter que, né, se ajustar. O Supremo Tribunal Federal apresentou uma proposta com redução de gastos no próprio orçamento no ano que vem. A estimativa é de 680 milhões de reais em custos, uma queda de 92 milhões de reais em relação ao orçamento deste ano. O texto foi elaborado pela equipe do presidente do STF, Dias Toffoli. O texto não prevê aumento para os ministros. Eles tiveram reajuste de 16% esse ano e não prevê aumento dos salários de ministros. A redução se deve às restrições impostas pelo teto de gastos públicos que limita as despesas à variação da inflação. O presidente Jair Bolsonaro disse hoje que o novo procurador-geral da República não deve ter radicalismos. O sucessor de Raquel Dodge deve ser anunciado na próxima segunda-feira. O mandato da Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, termina no dia 18 de setembro. E quem indica o novo chefe da PGR é o presidente da República. Mas, normalmente, a escolha é feita entre os 3 candidatos mais votados por procuradores do Ministério Público Federal. Eles encaminham uma lista tríplice ao chefe do Executivo. O presidente pode ou não acatar as indicações. Bolsonaro já sinalizou que tem 5 nomes cotados, o que inclui a recondução de Dodge ao cargo. Na lista do Ministério Público estão os subprocuradores Mário Bonsalha, Luísa Frischeisen e Blau Dalou. O indicado deve passar ainda por uma sabatina na Comissão de Constituição e Justiça do Senado e ter o nome aprovado pelo plenário da Casa. Bolsonaro disse que o novo Procurador-Geral da República não deve tratar as questões com radicalismo e deve atuar sem estrelismo. Além de defender um posicionamento equilibrado em relação às questões ambientais, Bolsonaro espera que o ocupante do posto não interfira em questões menores. A Polícia Federal está investigando indícios de sabotagem de serviços prestados e sistemas internos do Ministério da Educação. O ministro Abraham Weintraub anunciou hoje que a pasta tem sofrido ataques cibernéticos há algumas semanas e que isso tem prejudicado produtos oferecidos pelo portal na internet. O ProUni e o FIES são os principais afetados pelo problema, além do programa Sistema Presença, utilizado para o pagamento dos benefícios do Bolsa Família. De acordo com a equipe da pasta, técnicos estão trabalhando para restabelecer todo o funcionamento o mais rápido possível, mas não há prazo para que os serviços estejam totalmente normalizados. Os presos que ganharam o direito à saída temporária do Dia dos Pais começaram a deixar hoje os presídios. No Vale do Paraíba estão presos por crimes de grande repercussão no país. Alexandre Nardoni, condenado pela morte da filha Isabela, deixou a P2 de Tremembé pela primeira vez e vai passar o Dia dos Pais com a família. Alexandre saiu em um carro, os outros detentos saíram a pé. A mulher dele, Ana Carolina Jatobá, condenada pelo mesmo crime, também foi para casa. E Suzane von Richthofen, que cumpre 39 anos de prisão pelo assassinato dos pais, vai passar o Dia dos Pais em liberdade. Os presos devem voltar para a cadeia até às 5 da tarde da próxima quarta-feira, dia 14. No Rio de Janeiro, uma ação policial foi deflagrada para prender o traficante Carlos Henrique dos Santos. Segundo a investigação, ele seria o contador da maior facção de traficantes do Rio, controlando os ganhos do grupo com a venda de drogas nas favelas. Durante a operação, 3 pessoas foram presas e outras 3 morreram em troca de tiros com os agentes. A polícia ainda apreendeu um fuzil, pistolas e granadas. A Receita Federal abriu hoje as consultas ao terceiro lote de restituições do imposto de renda. Quase 3 milhões de pessoas vão ser beneficiadas. Os valores das restituições totalizam 3 bilhões e 800 milhões de reais. Os depósitos vão ser feitos no próximo dia 15. E as consultas podem ser feitas pela página da Receita Federal na internet ou através do aplicativo. A rede de reabilitação Luci Montoro, um centro de saúde destinado a atender pessoas com deficiências físicas, promoveu no metrô de São Paulo uma aula de dança com coreografias adaptadas. A apresentação marcou o início de uma exposição com imagens de pacientes do centro de saúde. A mostra vai ficar na Estação Paulista até o final deste mês.
Guto é professor de dança de salão há 22 anos. Após perder 60% da visão do olho direito por conta da toxoplasmose, ele começou a dar outro sentido à profissão dele e passou a se dedicar a pessoas com deficiência. E aí na época eu estava fazendo bastante testes para companhias de dança. E eu comecei a perceber que eu era excluído por não ter essa facilidade do segundo olho. E aí eu pensei, falei assim, nossa, se eu com um olho a menos estou sendo tão excluído assim, e as pessoas com deficiência? Durante um evento numa estação de metrô em São Paulo, Guto pôde mostrar que com coreografias adaptadas é possível ajudar as pessoas a recuperar a mobilidade e com isso também a autoestima. Na realidade, através da dança vai acontecendo um monte de reabilitação ao mesmo tempo. Se é uma pessoa que teve AVC, uma senhora que perdeu a fala, a gente usa músicas antigas, de cantores antigos, que elas gostavam muito. E aí a gente vai deslocando essa pessoa, segurando nela firmemente no corpo e estimulando ela a cantar também, para relembrar coisas do passado e trazer um pouquinho de alegria a essas pessoas. Através desse conhecimento, é possível desenvolver habilidades artísticas sem contar com um nível de superação. E o resultado é esse aqui, emoção e alegria. Eu não vejo problema nenhum. Para mim, a cadeira é só minhas pernas. Então, para mim, é arte, é vida, é tudo para mim a dança. Então, eu caio de corpo e alma na dança. Tatiana Pedroso é terapeuta ocupacional e fotógrafa. Ela realizou uma oficina de visagismo e maquiagem com pacientes da Rede Lúcia Montoro. O resultado é essa exposição. Muitas vezes eles chegam com essa sensação de incapacidade, né? Tipo, não consigo fazer uma coisa, não consigo fazer outra coisa. E a gente vai partir exatamente do oposto. Mas o que você já consegue fazer? Então, a partir desse pontapé inicial, que é o que você já é capaz de fazer, é que a gente vai criando novas estratégias e percebendo, né, que é possível, sim, fazer muita coisa, retomar atividades, né, às vezes de uma maneira diferente, mas de uma forma autônoma e independente também. E veja a seguir, estudo da USP aponta que exercícios físicos ajudam na prevenção contra o Alzheimer. Os detalhes em instantes. Até já! Cerca de 1.200.000 brasileiros sofrem com o mal de Alzheimer. E pela previsão da Organização Mundial da Saúde, esse número pode dobrar nos próximos 20 anos. Os remédios disponíveis amenizam os sintomas, mas não existe um que coloque um freio na doença. Mas a atividade física pode ajudar na prevenção do Alzheimer. Foi o que revelou um estudo da medicina da USP. É assim, com passinhos curtos e firmes, que Dona Yasu mantém uma rotina saudável aos 76 anos. 3 vezes por semana, a aposentada faz caminhadas no parque. Melhorou um pouquinho a dor que eu tinha no joelho. Bom, eu sempre tenho disposição para tudo, né? A prática de exercícios físicos é um dos maiores aliados dos idosos contra o mal de Alzheimer, doença que afeta a memória das pessoas. As células do cérebro perdem a conexão entre si e morrem progressivamente. Ela é uma doença degenerativa em que se acumula algumas proteínas anormais no cérebro. E o que acontece é que essa região, chamada hipocampo, que é a região da memória recente, que faz a gente aprender coisas novas, ela começa a falhar. A estimativa é que 1.200.000 brasileiros sofram com o problema, de acordo com dados da Organização Mundial da Saúde. E a previsão é que esse número dobre nos próximos 20 anos. E a grande dificuldade para enfrentar esse problema é a falta de medicamentos. Dos últimos 15 anos, nenhum novo remédio contra o Alzheimer foi lançado. 244 novas fórmulas foram testadas, mas sem efeitos significativos. Mas um estudo feito pela Faculdade de Medicina da USP concluiu que a prevenção é o melhor caminho contra o Alzheimer. E a prática de atividades físicas faz diferença. O trabalho demorou 4 anos para ser concluído. 80 pessoas que apresentavam perda de memória leve e eram sedentárias foram submetidas aos testes. Elas realizaram os exames
e passaram a fazer caminhadas em esteiras de 2 a 3 vezes por semana. 6 meses depois foram avaliadas de novo e os resultados impressionaram. Que a memória melhorou, mas principalmente aquela região do cérebro que estava com o metabolismo reduzido, ou seja, com a função reduzida, voltou a funcionar quase que normal. E essa região é a região que tipicamente fica afetada na doença de Alzheimer. Um hábito saudável que já faz parte da vida de seu José há bastante tempo. Aos 60 anos ele tem uma vida de atleta. Depois do esporte, da corridinha, muda muito o dia. Fica bem melhor, mais alegria, você fica mais reforçado, mais animado para trabalhar, para tudo. Mas você não precisa ser um atleta para prevenir a doença. Uma intensidade bastante leve, uma frequência baixa, 2 vezes por semana, consegue ter um efeito positivo. O seu Celso entendeu o recado. Você se sente melhor, né? A locomoção, você sente que o corpo, né? As juntas, né? Você sente que você está melhor. É bom para a cabeça também, para a memória? Com certeza. Melhora tudo. O corpo em geral melhora praticamente 100% do que você era antes, sem uma atividade física. O ideal era que a gente começasse a fazer exercício na vida adulta jovem e a gente fizesse exercício a vida toda. Mas mesmo na terceira idade, mesmo com um pouquinho de problema de memória, é possível você ter os benefícios do exercício começando tardiamente. A Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, estima que os agricultores brasileiros devem colher 241 milhões e 300 mil toneladas de grãos durante a safra 2018-2019. Os números divulgados hoje apontam para uma produtividade 6% superior aos 227 milhões e 600 mil toneladas colhidas na última safra de grãos. Caso a previsão se confirme, o setor vai registrar mais um recorde de produtividade. O principal destaque é o milho, que já atingiu 84% da área plantada. E a previsão é que se obtenha a maior produção da história, estimada em mais de 99 milhões de toneladas de milho. O índice oficial de inflação, o IPCA, ficou em 0,19% em julho. É a menor taxa desde 2014. O IBGE registrou queda em preços do transporte e do vestuário. No ano, o IPCA acumula alta de 2,4%. O governo da Síria rejeitou o acordo entre Estados Unidos e Turquia para criar uma zona de segurança no norte do país. Confira agora em um giro de notícias internacionais. O norte do país é controlado pelos curdos que foram importantes para os Estados Unidos na luta contra o grupo Estado Islâmico. Washington quer impedir uma nova operação de Ankara contra as unidades de proteção popular. Mas Damasco anunciou que o acordo constitui uma agressão contra a soberania da Síria e que pretende voltar a mobilizar o exército na região. A viagem da delegação do governo venezuelano para Barbados para mais uma rodada de negociações com a oposição foi cancelada. A decisão é uma resposta ao bloqueio imposto pelos Estados Unidos esta semana. As sanções de Washington, que lidera a pressão internacional para a saída de Nicolás Maduro, prevê um embargo do petróleo e punições a empresas que negociem com a Venezuela. As reuniões acontecem na ilha caribenha e são mediadas pela Noruega. Bangladesh enfrenta o pior surto de dengue de sua história. Desde o começo do ano, quase 30 mil pessoas foram hospitalizadas com a doença. 2.000 só na semana passada. 20 morreram. As autoridades temem que o feriado que se aproxima no país possa levar a doença a aldeias remotas, já que milhões de pessoas voltam às áreas rurais para o festival muçulmano. A ONU alertou que o planeta precisa mudar a maneira de usar as terras para garantir a segurança alimentar dos habitantes e lutar contra a mudança climática. Segundo o relatório, a meta é limitar o aumento da temperatura a menos de 2 graus em comparação ao período pré-industrial. As mudanças são importantes para suprir as necessidades de uma população que pode superar 11 bilhões de pessoas no fim do século.
Centenas de opositores interromperam as cenas de violência vividas nas manifestações das últimas semanas em Hong Kong, com um espetáculo de canetas laser que coloriu o Museu do Espaço na península de Kowloon. Para contra-atacar, o governo chinês lançou ao céu uma luz muito mais potente nas proximidades do local. A região está em crise desde que um projeto que permitiria a extradição para a China continental foi anunciado. Por enquanto, ele está suspenso, mas a população pede a renúncia da chefe do executivo, Carrie Lam. O Brasil desperdiça 40 mil toneladas de alimentos por dia. 12 mil nem chegam à mesa do consumidor. Um mutirão do projeto Mesa Saudável em São Paulo mostrou como a gente pode evitar que a comida vá para o lixo. E a primeira dica é escolher os produtos certos. É na beleza do produto que o freguês fica de olho. Verdura ou fruta feia, o pessoal não quer. Na hora de fazer compras, a maioria das pessoas escolhe o que está mais bonito. Tem que você olha no alimento? Não tem furo, se não tem amassado. Está com aspecto bonito, bom, né? E limpo. A maior é a mais bonita, né? Mas a boa aparência de um alimento pode enganar. Nem sempre o vegetal mais bonito é o de melhor qualidade. As coisas com defeitos também têm, né, sua coisa e por que você vai sempre deixar o feio para o outro? Às vezes também, não sei. A gente tem que preocupar, de repente, com os nutrientes, né? Com os nutrientes, se ele está orgânico, de onde vem. O que faz um alimento ser saudável são os seus nutrientes. E a falta deles pode alterar a cor, o tamanho e o formato. Nós realizamos cultivos em estufa, todos em estufa, e tanto em hidroponia quanto em vaso. O projeto Nutrientes para a Vida tem de grande importância mostrar para o público a importância de realizar uma adubação adequada, da utilização dos fertilizantes, certo? Essas duas alfaces foram plantadas no mesmo dia, mas nessa que não cresceu muito, falta nitrogênio. Na rúcula, menos verde, falta ferro. O tomate pequeno ou verde não tem cálcio. O mini pepino ficou com esse formato diferente por causa da falta de potássio. Todos esses minerais e nutrientes foram perdidos ao longo da plantação por causa de um solo ruim. A forma mais correta é analisar o solo, verificar quais são os nutrientes que estão ali, a quantidade, e aqueles que faltam nós temos que complementar através do uso de adubos, né? Um adubo orgânico, um adubo mineral, mas é dessa forma que nós vamos fornecer os alimentos para que a planta possa desenvolver de maneira adequada. Essa falta de nutrientes na comida interfere diretamente na nossa saúde. O cálcio, por exemplo, muito importante para a nossa saúde óssea, o zinco, muito importante para a nossa própria imunidade. E o ferro é como um precursor aí de várias células, também atuando na nossa imunidade. Então, esses são os principais minerais que hoje em dia a população sofre bastante com as suas carências. Grande parte nem chega até o consumidor final. A comida é descartada antes de chegar à feira ou ao supermercado. O Brasil é o 10º país no mundo que mais desperdiça comida. O que se joga fora aqui daria para sustentar 19 milhões de pessoas. Uma boa colheita é fundamental para evitar o desperdício. E a gente pode ajudar ficando mais atento na hora de consumir. Prestar bastante atenção na aparência externa desse alimento e prestar atenção da onde que vem esse alimento, né? Se a pessoa conhece o fornecedor, se a pessoa já conhece o produtor, acaba ficando bem mais fácil. Se não é o olho. Se não é o olho mesmo. Uma ótima noite para você e até amanhã. A gente encerra com essas belas imagens do maior evento de balonismo da Europa, que acontece na cidade inglesa de Bristol. Serão 4 dias de competições com mais de 130 balões coloridos de todo o mundo. Boa noite para você e até amanhã.